Então, falando aqui, pessoal, dos crimes, né, da Lei 11.101 de 2005, né, os crimes da Lei de Falência, os chamados crimes falimentares, né, do artigo 168 e seguintes da Lei Falimentar, 168 e seguintes da Lei de Falências, né? E nós vamos tratar dos crimes falimentares. Vocês sabem que existia uma lei falimentar antiga, mas recentemente, na última década, foi feita ali uma nova lei falimentar, né, com novas regras e prevendo crimes importantes que dizem respeito à atuação empresarial também. Tá certo? Então, vamos analisar a lei falimentar sob o ângulo dos crimes. Dá uma olhadinha nos slides. Então, falando aqui, pessoal, dos crimes, né, da Lei 11.101 de 2005, né, os crimes da Lei de Falência, os chamados crimes falimentares, né, do artigo 168 e seguintes da Lei Falimentar, 168 e seguintes da Lei de Falências, né? Vamos entender aqui. O primeiro dos crimes, crime talvez dos mais relevantes e dos mais apurados, né? Tem muitos outros, mas esse é realmente um dos mais recorrentes, é a fraude a credores. Fraude a credores. Estamos falando de falência, estamos falando de uma empresa que está devendo só para duas pessoas, para Deus e o mundo, tá certo? E aí, de repente, está devendo por quê? Porque a empresa faliu, mas os bolsos do dono estão cheios de dinheiro. Isso pode caracterizar, em alguns momentos, a fraude a credores. Quebrou por querer quebrar, mas a pessoa física não teve prejuízo. Vamos analisar isso. Então, ó, praticar antes ou depois da sentença de decretar a falência. Isso é muito importante, porque vai ter um marco temporal no momento da falência. Mas a atitude de fraude a credores pode ser antes ou pode ser depois. Mesmo depois da quebra, ainda vai prejudicar credores. E pode ser antes, uma preparação ali para a falência, né? Então, ó, praticar antes ou depois da decretar a falência, a sentença de decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento, de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem devida para si ou para outra. Não é? Tem ali essa condição de gerar prejuízo para si ou para outra. Tudo bem? Então, temos aqui a fraude contra credores, essa possibilidade de fraude contra credores. Muito bem. Atitudes fraudulentas, né? São diversas as atitudes fraudulentas. Então, pessoal, quando se fala aqui em fraude contra credores, né, são muitas as atitudes, múltiplas as atitudes, né, que possam resultar em prejuízo para os credores, né, principalmente desvio de bens, negociações fraudulentas, fingir que fez uma operação e não fez, às vezes beneficiando um para prejudicar o outro, né? Então, tudo isso tem que ser analisado ponto a ponto, item a item ali, para termos a certeza da ocorrência do crime ou não, mas tem essa questão fraudulenta a ser aplicada, né? A pena aqui é de 3 a 6 anos, perceba que não é pequena a pena, além da multa, né? Só para ter uma ideia, além de não ser crime, não cabe suspensão condicional do processo, né, porque a pena mínima é superior a 1 ano, e nos atuais termos da legislação pode, dependendo da condição, caber ali o acordo de não persecução, mas para isso teria que a pessoa se dizer culpada e indenizar também, né, o que às vezes inviabiliza o acordo de não persecução. E a pena, que já é grande, de 3 a 6 anos, pode ser aumentada de 1/6 a 1/3, já começando a tangenciar a possibilidade de prisão, como já mencionamos aqui em outras oportunidades,
Se o agente elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos, é o modus operandi, né? Então, aqui a gente está falando do modus operandi para fraudar, né? Então, seria essa escrituração contábil inadequada, um balanço inexato para fingir que as coisas estão em ordem e não estão. Omite na escrituração contábil no balanço o lançamento que deles deveria constar, ou altera a escrituração ou balanços verdadeiros, também, né? Tem essa situação. Destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais, né, armazenados em computador ou sistema informatizado. Hoje, praticamente, esses dados ainda tem os livros, tem os documentos contábeis, mas tem muito elemento em bancos de dados do computador e, de repente, o sujeito destrói, modifica, corrompe esses dados, né? Simula a composição de capital social, finge que tem ali um capital social que não tem, e isso é uma forma de fraudar os credores, porque os credores vão dar crédito exatamente porque o balanço está em ordem, porque há uma simulação, um capital está integralizado, etc., né? E por isso deram crédito e acabaram perdendo ali, dolosamente, né? Destrói, oculta e inutiliza total ou parcialmente os documentos de escrituração contábil obrigatórios, livros que são obrigatórios dentro da contabilidade, e some com eles, rasga páginas, inutiliza, queima, destrói, né? Dolosamente, exatamente para prejudicar os credores, tá certo? Então, fraude a credor, múltiplas oportunidades, múltiplas formas, e se for daquelas formas contábeis e dar o golpe, aí então a pena será maior.